Olá, soldados, tudo bem com vocês? Essa é a segunda aula sobre redação. Como você vai montar uma redação? Lembre-se que você está iniciando, ok? Na primeira aula a gente viu ortografia, vícios de linguagem, alguns erros que nós cometemos ao escrever, digamos, colocar no papel com a caneta, porque hoje está mais fácil você digitar, tem um corretor. Mas na prova, você não vai digitar, você vai escrever. Então, cuidado, vigia, soldado. Se você não assistiu a primeira aula, então assista antes de entrar neste vídeo. Se você já assistiu, é só acompanhar. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho temas. Quais os temas? Que tipo de tema? Mas o que é um tema? E aí você fica com a pergunta no ar. Soldado, você vai ficar aí parado perguntando? Não, está na hora de correr atrás. Começa a ler, faça pesquisas, observe o que anda acontecendo no dia a dia. Assunto impactante, vamos lá? Coronavírus. Você só vai ler os números que estão colocando no jornal ou nos jornais? Não, faça uma pesquisa, observe o que é esse corona, de onde surgiu, quais as pessoas são realmente afetadas, qual é o impacto do corona na economia brasileira e mundial. Vá além, 2009, o influenza, o H1N1, qual foi o impacto da famosa gripe suína no mundo em 2009? Faça uma pesquisa mais ampla, 1918, gripe espanhola, quantas pessoas morreram? Qual foi o impacto? Faça uma comparação, gripe espanhola, gripe suína, coronavírus. Quer ir mais além? Vá para a era medieval, peste negra. Quais foram as ferramentas que a população da época utilizou para sanar esse grave problema? Faça uma grande comparação. É isso, professor, que eu tenho que fazer? É claro, não fique com apenas um assunto. Pesquise, leia. Não fique aí parado não. Você está no sofá, sai do WhatsApp, meu querido. Sai do Facebook, começa a pesquisar. É assim que você vai montar. Quer ver uma coisa? De olho na tela. Qual é o tema? Muitas vezes as redações não só pedem um tema, como também oferecem textos facilitadores, que dão ao candidato um norte. Para facilitar a sua vida, você deve fazer perguntas sobre o tema. Então, o que acontece? Você fica se questionando, você vê um tema, começa a elaborar perguntas. Faça quaisquer perguntas, não tenha vergonha. Eu quero saber o tema comida. Tema fácil, parece bobo? Não é. Treine, comece a se questionar por que a comida é boa, como eu dou sabor à comida, como convenço as pessoas a comer a comida que eu vou fazer. E aí você vai respondendo. Quer ver um tema simples? De olho na tela. Futebol. Olha só que interessante. Tema simples, tema que você pode debater com os seus colegas. Olha que legal. Um assunto bacana, fácil, praticamente todo mundo conhece. E aí você elabora algumas questões para você responder. Porque é importante você responder as questões. Então, olha só. Futebol é um esporte da família? É um esporte que oferece um bom salário? Os torcedores, em maioria, são violentos? Muitas pessoas gostam de futebol? Futebol gera renda às empresas da mídia? Futebol oferece alegria e emoção? Então você elaborou 3 perguntas, não elaborou? Ótimo! Aí você escolhe 3, que está aí embaixo na tela. 3 perguntas que casam, que estão próximas, que têm um pouco de coerência. E aí eu escolhi 3 perguntas. Olha só, as pessoas gostam de futebol? Sim. O futebol é um esporte da família? Sim. Futebol oferece alegria e emoção? Sim. Repare que você, neste momento, você que está começando a escrever sua redação, você não pode ficar em cima do muro.
ou você é contra ou a favor? Porque se você criar o seu argumento em cima do não e do sim, vai gerar dúvida. E aí você não vai conseguir estruturar a sua redação. Responda com firmeza. Ou você é contra ou a favor. Ah, mas professor, tem gente que consegue. Ótimo. Você está começando. Não inventa. Não queira se mostrar o grande sábio. Já dizia Sócrates, só sei que nada sei. Eu não sei. Você está começando. Siga uma linha. Ou você é contra ou a favor. De olho na tela? Aí você escolheu as 3 questões. Futebol é um esporte da família? Sim. Muitas pessoas gostam de futebol? Sim. Futebol oferece alegria e emoção? Sim. E aí, olha só, vou mostrar para vocês na tela um textinho que foi elaborado a respeito da posição positiva com relação a esse esporte. E aí está lá, vou ler rapidinho. O futebol é gostoso porque dá vontade de se reunir para um momento de alegria. As pessoas gostam desse esporte porque é um evento que sugere reunir-se com outras que também se identificam com essa prática e que poderão torcer juntas ou, de uma forma descontraída, serem rivais. Outro ponto interessante é a possibilidade da família se reunir em um momento de descontração e euforia, pois muitas vezes a rotina impede que todos os membros estejam juntos no ambiente familiar. Tudo isso já basta para comprovar que esse esporte coletivo proporciona um instante único de alegria. Muito bem, aí a gente vai para o primeiro parágrafo. O futebol é gostoso porque dá vontade de se reunir para um momento de alegria. Introdução é uma afirmação. Então seja firme. Seja firme na hora de você afirmar. Por quê, professor? Porque depois da sua afirmação, a pessoa que está discutindo contigo vai te questionar, vai perguntar. Então seja firme. Porque depois da introdução, você tem que colocar a sua resposta, o seu argumento. Tudo bem? De volta para a tela? Olha só. Depois da introdução, que foi a sua afirmação, o futebol é gostoso porque dá vontade de se reunir para um momento de alegria, você vai colocar seus argumentos que comprovam a sua introdução. Olha só, aí nós colocamos 2 argumentos simples. As pessoas gostam desse esporte porque é um evento que sugere reunir-se com outras que também se identificam com essa prática e que poderão torcer juntas, ou de uma forma descontraída, serem rivais. E o outro argumento? Outro ponto interessante é a possibilidade da família se reunir em um momento de descontração e euforia, pois muitas vezes a rotina impede que todos os membros estejam juntos no ambiente familiar. Repare que esses 2 argumentos são fabulosos. A primeira mostra o quê? Que o futebol é legal para se reunir, vai estar todos ficarão alegres. E a segunda, reunião familiar. 2 argumentos simples que te ajudam a defender que o futebol realmente, em reunião das pessoas, causa muita alegria. De olho na tela de novo, para concluir, nós temos tudo isso, já basta para comprovar que esse esporte coletivo proporciona um instante único de alegria e união. Repare que a conclusão é parecida com a introdução. Professor, por que tem que ser parecida? Para você não se embananar, soldado. Você faz a sua introdução, lembre-se que a conclusão tem que ser parecida, para dar um fechamento. Não invente. Professor, estou repetindo algumas palavras. Tudo bem, você está começando agora. Você, principalmente, que não tem um hábito de leitura, repetiu algumas palavras, tudo bem. O importante é você começar. É o hábito que vai aumentar o seu leque de palavras. Não se preocupe agora em querer colocar palavras diferentes. Relaxa. Primeiro você vai estruturar o seu argumento. Tudo bem? Observou o texto aí na tela? Tá. Eu estou defendendo o futebol. Professor, eu posso ser contra? Pode. Quer ver? De olho na tela.
Esse aí é contra o futebol, tá até nervoso, tá até bravo. Olha só, e eu peguei as mesmas perguntas do slide que foi positivo, são as mesmas. Agora você vai escolher 3 e vai respondê-las de forma que seja contrário ao futebol, ok? Observando a tela, eu escolhi 3 questões de forma que vão me ajudar a estruturar minha redação. Então, olha só, futebol é um esporte da família? Não! Os torcedores, em maioria, são violentos? Sim! Muitas pessoas gostam de futebol? Não! Então, esse texto agora será contra o futebol. Primeiro nós fizemos um texto de forma positiva e agora faremos um texto de forma negativa. De olho na tela, segunda redação. Futebol é um esporte que gera desconforto e medo. Essa é a introdução. Aí vamos aos argumentos. Grande parte dos torcedores são radicais com relação aos clubes que torcem e muitas vezes são violentos e agressivos, principalmente quando estão em grupo. Em muitos jogos, a polícia é mobilizada só para tentar manter a segurança por causa dessas pessoas que se dizem torcedores. Segundo argumento, em função disso, a família deixou de ir aos estádios, pois qual pai irá levar seu filho para assistir a um jogo tentando, com isso, proporcionar um momento de alegria, mas sabendo do risco que irá correr? E aí vem a conclusão. Por isso que muitas pessoas não estão gostando mais desse esporte que antes dava alegria, mas que agora só oferece insegurança. Repare que esse texto, ele realmente está fulminando o futebol. Ele está acabando com esse esporte. Soldado, preste atenção. Você está fazendo uma redação. A pessoa que vai corrigir seu texto, ele não quer saber realmente da sua opinião. Ele quer saber se você sabe fazer uma redação. Se você é contra ou a favor, é outra história. O importante agora é você estruturar o seu texto. Cuidado, tenha jogo de cintura. Vou ser repetitivo. Aquele que corrigirá a sua redação, ele não quer saber a sua opinião. Ele quer saber se você sabe escrever. Vigia, soldado. Presta atenção. Cuidado. Por isso que no vídeo anterior é importante você assistir. Cuidado com as emoções. Cuidado com as suas emoções. Lembre-se que você está fazendo uma redação. De novo, novamente, na tela. Então, olha só. Eu tenho a introdução, que é a sua afirmação. Futebol é um esporte que gera desconforto e medo. E aí depois vem os argumentos que nós colocamos para facilitar a sua vida na hora de estruturar o seu texto. Mais uma vez, é importante que a conclusão precisa ter uma coerência com a introdução. Então, olha só a conclusão. Por isso que muitas pessoas não estão gostando mais desse esporte que antes dava alegria, mas que agora só oferece insegurança. Dá uma olhada na introdução. Futebol é um esporte que gera desconforto e medo. Então a introdução é parecida com a conclusão. Jogo certo, gente, não tem erro, não precisa inventar. Mais uma vez, eu digo, professor, eu estou repetindo as palavras. Tudo bem, não se preocupe. Comece agora a treinar e assim você aumenta o seu leque de opções. Repare uma coisa, nos argumentos está lá escrito, repare nos 2 argumentos, colocamos até os números, argumento 1 e 2. O que isso significa? Que eu utilizei apenas 2 argumentos, só 2. Outra coisa, se você é contra ou a favor, não importa, não fuja da pergunta, responda às perguntas, porque senão você pode ser incoerente. Cuidado, eu vou falar de futebol.
O futebol é legal porque dá muita alegria pra gente, a gente para assistir o futebol, apesar que a gente vê muita violência, né? Nos estádios, o pessoal vai lá para brigar, mas eu já levei o meu filho a assistir um futebol, é muito legal, é muito emocionante, ele se empolgou. Fiquei um pouco com medo porque tinha um torcedor muito violento ao lado, depois eu comecei a falar com ele sobre o salário dos jogadores, que eles ganham muito e que eu não ganho nada, inclusive eu fui até pedir um aumento para o meu chefe. Isso é redação? Isso não tem nem coerência. Agora vamos lá, já pensou se eu coloco isso tudo que eu falei no caderno, na folha de redação? Eu vou zerar minha redação, estou sendo incoerente. Por isso, os slides anteriores, faça perguntas sobre o tema. Futebol. Faça perguntas. Quais perguntas eu poderia fazer sobre futebol? E responda, escolha algumas e responda. As respostas que você colocar serão como base do seu argumento. Vá treinando. Precisa ser só futebol? Não, faça levantamentos de quaisquer assuntos que você quiser. Não precisa ser só futebol. Pode falar sobre escola, fale sobre trânsito. Olha que legal, por que o trânsito está tão ruim? Ou trânsito. Faça perguntas. Elabore perguntas, escolha 2 ou 3 e responda. Elabore argumentos. Você acha que está fraquinho? Pesquise. Aí você vai pesquisar. Com a pesquisa que você fizer, aí sim você vai começar a dar uma estrutura melhor para o seu texto. Por enquanto, comece devagar. Depois, se você sentir necessidade, pesquise. Uau, agora eu sei sobre o tema. Agora eu sei sobre o assunto. Muito importante. Dica valiosa, leia. Tudo bem? Leia. De olho na tela que eu vou colocar para vocês mais algumas dicas rápidas antes de entrar para a próxima parte, sobre, por exemplo, alguns concursos, ok? Leia muito, leia jornais para saber sobre temas atuais. Assista a jornais que ofereçam boas notícias. Fuja do sensacionalismo. Cuidado com alguns programas, você que vai selecionar. Assista debates, palestras, documentários. Leia livros, não tenha como padrão os quadrinhos, pois há muitas falas. Toma cuidado. Tem certas leituras que são legais, mas eles usam muitas gírias. Costumam abreviar palavras. Cuidado com esses textos dos quadrinhos e até mesmo textos que são colocados no Facebook, no WhatsApp. É muito importante você vigiar a leitura, tudo bem? Continuando na tela, cuidado com os textos das comunidades virtuais, como eu acabei de falar, é muito importante, nem sempre os textos que são colocados no Face e no WhatsApp realmente são bem estruturados, cuidado, não tem muito argumento, e aí vira uma bola de neve, a turma começa a discutir, sem noção, sem senso, dá uma vigiada, tudo bem? E cuidado, muitas músicas não apresentam o padrão da gramática. Cuidado, nada contra. Você pode ouvir música clássica, você pode ouvir heavy metal, você pode ouvir funk, rap, não tem problema. Cuidado com a letra, porque eles usam o que a gente chama de licença poética. Mas na redação, aquele que vai corrigir seu texto não quer saber da licença poética. Professor, mas eu estou elaborando uma narrativa, os dois estão conversando, tudo bem, mas se a redação não pedir conversa, por que você vai colocar diálogo no texto? O diálogo, tudo bem, mas se não está sendo pedido diálogo, então não vai colocar diálogo, tudo bem? Cuidado, você que acompanha essas letras de música, eles costumam colocar palavras do dia a dia, vícios de linguagem. Exemplo, é nóis, mano. Não dá. Aí você vai escrever nós. Eu escrevo VC. VC, no Facebook eu sei que é você, mas na redação você não pode escrever VC. Vigia, presta atenção, seja polido, cuidado, preste atenção na hora de elaborar
sua redação. Tudo bem? Agora vamos lá, segunda parte, de olho na tela. Eu tenho algumas observações e uma delas é da redação da SPSEX. Como você que está aí treinando, estudando e batalhando para entrar, olha só. Essa aqui é uma estrutura que a SPSEX está exigindo de alguns anos anteriores. Então, primeiro, seu texto deve ter obrigatoriamente de 25 a 30 linhas. Então, você sabe que sua redação tem que ter esse número de linhas. Professor, eu escrevo pequeno, aumenta a letra. Aborde o tema sem se restringir a casos particulares ou específicos, ou uma determinada pessoa. O texto não pode ser pessoal, cuidado, tá? Vigia. Eu estou falando, vai falar sobre globalização e você vai colocar uma situação que aconteceu com o seu vizinho? Não, cuidado, não faça isso. 3. Formule uma opinião sobre o assunto e apresente argumentos que defendam o seu ponto de vista. Aí volta a dica que eu dei. Faça perguntas e responda. São as respostas que serão seus argumentos. Tudo bem? 4. Não se esqueça de atribuir um título ao texto. Deixe por último. O texto sempre é o último. É a dica. Porque às vezes você coloca um título lá e de repente você vai escrever um texto que não tem nada a ver com o título. Então, deixe o título por último, tá bom? E 5. A redação será considerada inválida nos seguintes casos. E aí a SPSEX ela está mostrando para você o que acontecerá. Você, né, de certa forma, vai levar um zerão se você não seguir essas regras que ela está exigindo. Olha só, texto com qualquer marca que possa identificar o candidato. Então, toma cuidado com o seu nome ou alguma característica sua. É óbvio, não vai acontecer, mas vamos lá. Modalidade diferente da dissertativa. Então, olha só, já estou dizendo, olha, argumentação. Você não vai colocar um poema. Você escrever um poema na sua redação, o corretor não vai nem corrigir. Insuficiência vocabular, olha só, excesso de oralidade, graves erros gramaticais. Cuidado com é nóis, mano. Isso aí não pode colocar, isso não pode. Esse tipo de erro não pode ocorrer na redação. Constituída de frases soltas sem um emprego adequado de elementos coesivos, fuga do tema proposto. Então, se o tema da SPSEX é sobre globalização ou sobre a educação no nosso país, você não vai falar de futebol. Cuidado, observe o tema. Texto ilegível, ou seja, escrito de qualquer forma. E aí outras duas exigências, em forma de poema ou outra que não seja prosa, ou seja, eles não estão pedindo poema, nem música, ok? E a linguagem incompreensível ou vulgar. Toma cuidado então, a SPSEX ela já te dá uma regra, ela te dá uma regra para você lembrar, mas aqueles que elaboram uma prova como essa, eles acreditam que você já sabe o que tem que ser feito, eles acreditam que você, candidato, já saiba da regra, mesmo assim eles colocam. Por quê? Para você não criar argumentos depois. Mas não estava lá escrito que não podia escrever de uma maneira, por exemplo, da linguagem que a gente usa no dia a dia. Eu coloquei nós porque eu não vi nada escrito lá, é por isso que eles colocam. Mas eles imaginam que você não vai fazer isso. Então, cuidado, presta atenção. Deixe o seu texto bonitinho. Não use vocabulários do dia a dia. Estruture bem a sua redação. Siga o tema que ele vai colocar. Tudo bem? De olho na tela mais uma vez. Aí eu tenho lá o tema de 2019. Muitos alunos me perguntaram: a sustentabilidade e a imagem das empresas junto aos consumidores. Tema 2019. Então olha só. Ler textos sobre sustentabilidade e sobre empresas que têm responsabilidade sobre o tema. Quais empresas estão trabalhando com relação ao tema que a SPSEX colocou? Será que as empresas estão realmente preocupadas? E olha só interessante, eu coloquei abaixo uma breve explicação. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Muito bem, aí olha só o tema, sustentabilidade. Então você fica pensando, quanto de matéria-prima as empresas, por exemplo, utilizam para fazer um celular?
Quando você pesquisar, você vai ver que tem até ouro aqui. É silício, cobre, alumínio. Quanta matéria-prima é usada para fazer um celular? Agora imagina zilhares de celulares. Vamos além? A pessoa comprou um celular, não quer mais, joga fora, compra outra. Puxa, a quantidade de matéria-prima que foi jogada no lixo. Sustentabilidade. O que as empresas estão fazendo? O que o departamento de marketing está fazendo para reverter essa situação do consumismo, que casa com o meio ambiente? Então a SpaceX, ela foi feliz, quem sou eu para falar disso, mas vamos lá, ela foi feliz no tema, e teve gente que achou um pouco difícil, mas não é difícil porque é tema atual, meio ambiente, está tendo debate sobre isso o tempo inteiro. Até o século XIX, vamos lá, não se falava muito sobre isso. Século XX, a coisa mudou muito. Então é importante você estar antenado com esse tema. Legal? Olho na tela, mais um tema. O tema de 2018, a reintegração social do preso no Brasil. Olha que tema fabuloso, dá um debate, se duvidar dá até briga. Leia textos sobre reintegração social. O que o Estado e o governo federal estão fazendo para reintegrar essa pessoa que infringiu leis? Será que existem presídios que estão praticando projetos para que esse indivíduo volte a viver em sociedade? É um tema muito polêmico. A SpaceX, mais uma vez, fez um golaço. É um tema atual. Aí o aluno chega lá, nossa, hoje a redação foi horrorosa. Caiu um tema lá, reintegração social. Você não vai conseguir fazer. É um tema atual, mas se você não lê, é um tema atualíssimo. A pessoa foi presa, ela vai para a cadeia. O que está sendo feito para que ela volte a viver em sociedade? Quais projetos? Você tem projeto? Você tem alguma ideia para que ele volte a viver em sociedade? Pega a canetinha, começa a escrever. Acendeu uma luz na sua cabeça? Começa a escrever. Eu tenho ideias fantásticas. Não importa qual a ideia, coloca no papel. Já vá treinando. Cuidado. Eu sou a favor da pena de morte. Só isso? Isso aí é outro assunto. A gente está falando de reintegração. A gente não está falando de pena de morte. Cuidado com o tema. Vou ser repetitivo. A SpaceX 2018. Reintegração social. Você precisa responder a essa questão. Quais projetos poderiam, devem ou já estão sendo praticados, né? Com relação ao assunto. Cuidado, não vai falar de pena de morte, prisão perpétua, não é isso. Professor, mas aí tá, mas a minha opinião é essa. De novo, cuidado, aquele que vai corrigir sua redação não quer saber da sua opinião, meu querido. Ele quer saber se você sabe estruturar uma redação. Responda à pergunta, elabore projetos, pesquise. Você vai perceber que tem vários presídios que já têm alguns projetos e outros que já estão colocando em prática. Porém, você vai perceber que tem outros que não estão nem sequer fazendo algo. Mas você só vai saber disso. Sabe como? Fazendo pesquisas. Tudo bem? Mais uma vez na tela, de olho na tela. E aí eu tenho mais um outro assunto bacana. Esse é um pouco mais fácil. Não é da SpaceX. Mas é um assunto bacana que tem a ver com você, principalmente que está na escola. Olha só o tema, fim do recesso escolar. Qual sua posição a respeito dessa decisão do governo do estado? Uau! Aí você fica pensando, pode ser qualquer estado, pode ser o Acre, pode ser Roraima, pode ser São Paulo. E aí você elabora, faça perguntas. E aí está lá escrito, bem, em um rascunho você pode levantar questões para respondê-las. O que os alunos fazem durante o recesso escolar? O que os alunos fariam na escola se não tivesse o recesso?
Que projetos podem ser elaborados para o aluno? Quais resultados poderiam ser obtidos com essas aulas durante o que seria o recesso? Então é importante você entender o assunto. Você elaborou questões? Responda as questões. Tema polêmico. Já pensou se acaba o recesso? Primeiro, o que é recesso? Aqui no Brasil é em julho. Você fica aí mais ou menos 30 dias em casa. Fazendo o quê? Mexendo no WhatsApp, olhando o Facebook. É isso que você faz? Presta atenção. Responda a pergunta. Outra questão. Se vai acabar com o recesso, a gente só vai ter aula? E se tivesse projetos? Quais projetos poderiam ser feitos? Poderia ser feito um projeto em que a família, de certa forma, possa participar dessas aulas, para que haja integração. Olha só que legal. Que projeto? Eu não sei, projetos de arte, oficinas de artes, ateliê de costura. Você pode levar médicos para poder prestar uma consultoria, um debate, opiniões, levar um professor de filosofia, sociologia, levar políticos. São projetos que você pode elaborar, colocar no papel. Quais projetos poderiam ser feitos durante o recesso escolar? Não vai ter mais recesso, agora a gente vai ter projetos. Então a escola vai oferecer projetos para você e para a família. Então nesses 30 dias você vai à escola, mas vai ter coisas diferentes. Opa, que legal, então não vai ter só matéria? Não, vai ter outras coisas. Aulas para a família, para você, aulas diferentes, oficinas. Uau! Você está argumentando, crie os seus projetos. Lição de casa, para você que está assistindo. Quais projetos você criaria para o recesso escolar? Lição de casa. Você vai pegar uma folha e vai escrever 2, 3, no máximo 3 projetinhos. Só que não é só colocar o nome não, você vai explicar para que serve esse projeto. Para o aluno que vai ficar na escola durante esses 30 dias. Aí você vai poder colocar qualquer coisa. Olha, antes tinha recesso e agora nós temos esses projetos para o aluno que vai ficar na escola realizar. E aí, quando alguém perguntar para você, mas é só um debate, você pode brincar com o tema. Olha que legal, você pode brincar com o tema, você pode ficar na sua casa, chama seu pai, seu colega, vamos lá gente, recesso escolar, para que serve? Seu primeiro argumento, vocês ficam só no Facebook, no WhatsApp? Vamos elaborar projetos. E se tivesse tais projetos na escola? Projeto X, A, B, C, mas sejam projetos legais. Será que seria realmente bacana? Aí você tem que convencer, meu querido. É isso. Isso é redação. Você tem que convencer com seus argumentos. Não basta só falar. Seja convincente. Tudo bem? Lição de casa, então, para você, soldado. Elaborar projetos para o recesso escolar durante esse período na escola. Lembre-se, é na escola, não é em casa, na cozinha, no quarto, não. É um projeto para ser feito, para ser realizado na escola, com alunos na escola, e aí você pode viajar. Tudo bem? Ok? Até a próxima aula. Boa redação. E é isso aí, soldado. Parabéns para você que assistiu esses vídeos. Um abraço.